Olá, meu nome é Marcelo, sou gerente comercial da iLife. Estou aqui com o William, que é o nosso Head Global de Operações. Hoje iremos falar sobre automação no atendimento com o uso de IA generativa. A iLife foi destaque no Superbots Experience, evento que aconteceu nos dias 18 e 19 desse mês de agosto, com um case em parceria com a Cacau Show. William, conta pra gente, qual era o principal desafio que a Cacau Show tinha? Bom, Marcelo, a Cacau Show já é um parceiro de alguns anos aqui da Life e esse ano nós tivemos a oportunidade de contar um pouco mais do trabalho que a gente vem fazendo com eles, com pelo menos 2 anos aí, usando automação nas redes sociais. Eu acho que tem um grande desafio que é lidar com o excesso de demanda que eles recebem durante o período da Páscoa, mais especificamente, mas eu gostaria de abrir esses desafios em pequenos pontos aqui para a gente conversar como foi o processo de resolução. Então, a gente começa pelo grande volume, como a gente sabe, aquele período ali durante a Páscoa de pelo menos 15 dias, a marca recebe uma demanda acima do normal, de dúvidas sobre os produtos. Quem trabalha com atendimento sabe que para lidar com essa demanda, a gente tem que sempre contratar uma equipe extra que fica durante um período curto ali de execução, e essa equipe extra acaba também trazendo para a gente alguns desafios, sobretudo desafios de qualidade, né? Então, quantidade de recurso limitado passou a ser o principal motivo pelo qual a Cacau Show procurou a gente para que a gente pudesse ajudar com uma solução, pensar junto com eles numa solução que pudesse dar vazão para toda a demanda que eles recebiam em redes sociais durante esse período, sem perder as oportunidades de venda, o contato com o consumidor ali, mas também garantir um certo nível de qualidade. Para além disso, a gente sabe também que a janela de cobertura de atendimento humano, ela tem ali uma limitação, a gente não está falando de uma cobertura 24/7, então ter uma IA trabalhando durante todo esse período da Páscoa garante que os consumidores sejam respondidos, independente do horário que esses comentários aconteçam, sem que a gente precise ficar fazendo grandes dimensionamentos de pessoas para os momentos de pico, e no final a gente consegue garantir toda essa qualidade. Esse, na verdade, foi o grande foco do desafio que nós tivemos para implementar junto com o Cacau Show, mas acho que a implementação ela passa por uma série de etapas de controles que nós criamos aqui para poder colocar uma automação de atendimento em redes sociais. Mas eu preciso dizer primeiro o que é essa automação. Aqui na Life nós temos uma ferramenta chamada CXpress, é a nossa plataforma de desenvolvimento de agentes. Na CXpress nós construímos um modelo chamado Concierge. Ele é como se fosse um atendente que nós temos na nossa equipe de atendimento ao consumidor, só que baseado em IA. Então, a CXpress, ela permite que eu passe todo o comportamento que esse atendente de IA, ele precisa ter em redes sociais. Esse comportamento, ele é baseado em prompts, nós estamos falando de definir junto com a marca quais são os fluxos de atendimento, os guidelines para as respostas, quais são os modelos de segurança que nós vamos ter para aqueles casos que são mais sensíveis e que devem ser evitados ou respondidos. É todo um treinamento que você daria para qualquer outro recurso que fosse ingressar na sua equipe de atendimento. Só que a gente faz isso por meio de prompts, usando a CXpress. A CXpress está plugada na tecnologia de GPT e outros LLMs, e por meio desta integração, a gente permite que a ferramenta acesse as redes sociais do nosso cliente, no caso, Cacau Show, leia 100% dos comentários que acontecem ali na página, e de uma forma contextual, ela vai percebendo qual é a resposta mais adequada para dar para cada um dos consumidores. Então, ela vai sempre cumprir uma base de conhecimento que foi dada nesse prompt, né? A gente fornece essa informação, que é uma FAQ, que a gente usa ali para o atendimento no dia a dia, e a ferramenta vai respeitar aquele conteúdo que está presente na FAQ. A FAQ pode conter dados sobre produto, dados sobre campanha, mas ela também pode conter fluxos do atendimento. Então, quando eu estou falando de um caso grave, por exemplo, a IA precisa entender que ela não vai responder aquele caso, mas que ela vai escalar aquele caso para que o humano possa tratar. Todas essas informações, elas estão orientadas dentro da ferramenta e, ao final, a gente consegue ter um processo de automatização completo do atendimento, do começo ao fim. Eu quero mostrar um exemplo aqui dessas interações, porque uma das coisas que a gente mais ouve aqui quando a gente vai implementar automação nas redes sociais é que o nosso cliente não quer perder o caráter humano, a personalização, aquela ideia de que a interação foi feita
para aquele consumidor. Mas tem algo muito interessante que poucas pessoas sabem, é que nós não estamos falando de um chatbot, nós estamos falando de fato de um agente de IA que consegue entender o contexto de cada comentário e responder de forma personalizada. Isso significa que nenhum outro consumidor vai receber a mesma mensagem, como nesse caso que a gente está mostrando aqui dessa consumidora. Ela diz em cima dessa publicação que a combinação é perfeita, a cor é linda e o cheirinho é maravilhoso. A resposta que Cacau Show dá é isso mesmo, a combinação é realmente incrível e irresistível, o cheirinho é de deixar qualquer um apaixonado. Vamos aproveitar essa maravilha juntos. Eu quero só frisar aqui o termo do cheirinho, porque foi exatamente um termo que a consumidora usou no comentário dela, e o nosso agente de IA traz esse termo para a resposta que ele vai fornecer aqui. E, para falar a verdade, a gente sabe que quando uma equipe de atendimento está lidando com grande volumes de dados no dia a dia, pode até acontecer um copia e cola, tá? É muito provável que um atendente humano faça a cópia de uma informação que está na FAQ e acabe trabalhando com aquela cópia ali na hora de responder o consumidor. A IA não vai fazer isso. Então, isso é muito importante para a gente definitivamente entender que usar um agente de IA para fazer o atendimento ao consumidor não elimina a personalização, muito pelo contrário, potencializa a personalização. A gente costuma até dizer que isso é hiperpersonalizar, né? Usar todas as informações possíveis que a gente tem sobre o nosso consumidor para que ele tenha uma experiência de atendimento agradável e super adaptada de acordo com a linguagem da marca. Uma outra informação importante é que o nosso agente de IA, ele também tem histórico. Então, quando ele vai interagir com o consumidor, ele consulta antes outras interações que aquele consumidor fez, para que ele possa perceber se faz sentido ou não usar informações dessas interações anteriores nesse momento aqui da resposta. E aí, novamente, eu trago aqui um diferencial que muitas vezes a equipe de atendimento não consegue fazer. O fluxo é tão alto, a demanda é tão alta, a SLA precisa ser batida para o tempo de resposta garantido ali da nossa operação, que em alguns casos a gente pode até esquecer de olhar o histórico de interação do consumidor. A IA garante isso para nós, uma preocupação a menos que como gestores nós precisamos ter ali na hora de gerenciar a nossa página. E aí, para finalizar, queria só compartilhar aqui quais foram os grandes resultados que nós tivemos com essa implementação. Começamos esse projeto com o Cacau Show em 2024, esse é o nosso baseline aqui. A gente estava falando de um período em que a marca recebia, em média, 100 mil comentários durante esse período da Páscoa, e tinha a capacidade de atender 34% dessa demanda. O volume foi crescendo nos anos seguintes, mas em 2025 nós já tínhamos o nosso modelo de IA, o concierge, implementado na página de Cacau Show, e eles receberam quase que o dobro. A gente está falando ali de 222 mil comentários que foram recebidos na página, e ainda assim nós conseguimos uma taxa de resposta de 59% de tudo aquilo que chegou nos canais. A gente está falando de 130 mil respostas que foram feitas ali numa média de 15 dias por IA, mas a equipe humana também. E nesse último ano, em 2026, foi um grande sucesso, porque para além do Facebook e Instagram, que eram as nossas principais plataformas ali, nós ampliamos isso também para o Google My Business e para o TikTok, e aí conseguimos alcançar 72% de atendimento em toda a demanda que a marca recebeu. Novamente, com um acréscimo aí no volume de respostas, passando para 163 mil. É absurdo. Quando a gente pensa na quantidade de pessoas que nós precisaríamos ter para poder alcançar esses resultados dentro de uma operação de atendimento num período muito curto, imagine o esforço para contratar, para treinar e para garantir a qualidade desses recursos durante esse período. Acho que qualquer gestor de atendimento sabe que esses grandes picos de campanha são o maior desafio da qualidade de uma operação de atendimento. Então, a gente está bastante contente em compartilhar esse case de Cacau Show, que foi ao ar agora essa semana aí, e estamos abertos também para outros desafios, outros clientes que têm perfis completamente diferentes, né? Cacau Show, a gente está falando de uma marca de chocolate, é sempre mais agradável falar de chocolate, mas a gente tem clientes de outros segmentos muito mais voltados para pós-venda, para atendimento ao consumidor, que também estão se aproveitando dessa tecnologia para trabalhar nos fluxos de atendimento automatizado, mas sempre garantindo que
engagement, o engajamento, a personalização está sempre presente em todas as nossas interações. Então, mais uma vez, obrigado pela Cacau Show, nosso parceirão que nos ajudou aí na construção desse case, e estamos disponíveis aí para outros desafios. Perfeito, William. De fato, os números realmente impressionam. E se você que está assistindo esse vídeo agora, como o próprio William já disse, nós estamos abertos e será um prazer poder bater um papo para entender quais são os seus desafios. Então, eu vou deixar o meu número de WhatsApp aqui no final do vídeo, e se você tiver interesse em bater um papo conosco, em conhecer um pouco mais sobre o nosso agente concierge ou os demais agentes de IA generativa que nós temos aqui na iLife, é só entrar em contato comigo.